que a gente pode fazer pra ajudar uma pessoa assim? Porque eu, pessoalmente, eu nunca tive ninguém próximo dessa forma, mas imaginando, eu teria um pouco de medo de falar algo errado ou fazer algo errado que possa piorar a situação. Você vê como é legal, porque é importante a gente falar? Porque muitas pessoas têm essa sensação que você falou, poxa, tá, eu quero ajudar, mas eu tenho medo. É por isso que a gente Sim. precisa conversar mais, você vê, Luiz? É por isso que é importante, né? Eu acho que o primeiro passo é estar disponível, e honestamente consigo mesmo. Né? Será que você tem um tempo, energia, e você vai dispor, né, o seu tempo, seus afetos, seu ouvido para a pessoa? Primeira coisa, você tem que estar assim, você tem que estar disponível. E aí ouvir. Pega, por exemplo, a entidade eu admiro muito duas entidades, né, que fazem um trabalho assim. Uma delas é o CVV. É uma entidade que eu tenho profunda devoção pelo CVV. E qual que é o trabalho de CVV? É um trabalho de prevenção que eles já fazem há mais de meio século, né? Caramba. É uma escuta. É o que eles chamam de escuta empática ativa. Aí entra o segundo passo, né? Você ouve. Agora, será que você está com os seus afetos empregados nessa escuta? Do tipo assim, olha, eu vou ouvir e eu vou compreender o estado mental dessa pessoa, sem preconceito e sem julgamento. E eu vou deixar o estado mental, essa compreensão do estado mental da outra pessoa, mover com meus afetos. Isso é empatia. Né? Tem gente que fala que empatia é sentir o que o outro sente. Cara, você não vai sentir o que o outro sente. Não tem nem sentido isso. Mas o que você é capaz de fazer? É uma característica inata nossa. Diante de uma escuta, você compreender o estado mental dessa pessoa e isso vai mover os teus afetos. Cara, é uma característica tão inata do ser humano isso, que se eu estiver te ouvindo e isso mover o meu afeto, parece que é sobrenatural, mas você percebe. Você percebe se eu estou com os meus afetos envolvidos nessa conversa. Isso que Sim. É uma escuta empática. É interessante isso, né? É quase sobrenatural, mas não é uma característica inata nossa e que alguns treinam mais, outros menos. Isso que é exercer uma escuta empática. Então, o pessoal que está vendo a gente fala, pô, gostaria de ajudar. Eu vejo que uma pessoa está em sofrimento. Cara, você nem precisa pensar que está num caso extremo, pelo menos de início. Vai lá, ouve a pessoa e mostra que aquilo lá, sem julgamento, move os teus afetos. E esse sem julgamento é um passo que tem pessoas que não conseguem, Luiz. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, você me conta uma história que eu falo, não acredito que o Luiz está sofrendo por causa disso. Né? Eu falo, mas que coisa. Quando você chega na vida adulta e ouve um adolescente, né, principalmente essa geração, né, de adolescentes agora, é muito diferente do que como eu era quando adolescente. Para começar, que a adolescência na minha época ia até um período muito mais curto. Hoje em dia ela está mais prolongada. Né? Um conceito Sim. interessante em desenvolvimento dessa geração. E muita coisa que causa sofrimento para eles, eu olho e falo, caramba, na minha época era meio diferente, a gente não ligava muito para essas coisas. Né? Aí que tá, a gente já passa, é meio automático, porque viver é julgar. Então a gente sempre está julgando a realidade. E quando a gente ouve, a gente julga imediatamente. Ok, não tem problema, viver é julgar, não tem problema. Agora, o próximo passo que é importante, deixe esse julgamento de lado. O que você tem que compreender é o estado mental dessa pessoa. Eu posso falar assim, cara, isso que o Luiz está passando eu tiro de letra, ele não tinha que estar sofrendo por causa disso. Meu pai não me dá nada de presente. Ok, mas eu já me senti dessa forma, por outros motivos. Aliás, pode ser até um motivo que você não sofreria. Você entende? E aí que tá o não julgar, é compreender o estado mental da outra pessoa, independente dos motivos. O motivo que te faz sofrer é diferente do meu. Tá, pode ser até que eu acho o teu motivo muito banal e babaca. Ok, cara, mas é você que está sofrendo, só você sabe o que está passando. Mas as pessoas sentem as mesmas coisas. Então, a tua angústia, o teu sofrimento, o teu desamparo, eu já senti outras circunstâncias e eu posso me empatizar por isso, mesmo sem concordar com nada. E isso todos nós, você que está me vendo, todos nós somos capazes disso. Você não precisa nenhum preparo técnico para isso. Ouvir e empatizar. É interessante, cara, porque eu achei que nesse caso eu teria que fazer um trabalho, sei lá, quase que de um psicólogo, mas não é bem isso que a pessoa... Não é bem isso que vai... Uma pessoa não preparada para ser o psicólogo ali só pode ser que piore, né? Olha, não. Dar conselhos, por exemplo, esse tipo de coisa. Dar direção. Você não acha que você deveria fazer tal coisa. Então, aí que tá. Muitas vezes, basta o que eu falei, ouvir e empatizar para a pessoa já
para ser o alívio que ela isso, precisa cara. naquele momento, o respiro que ela precisa, tirar o nariz para fora d'água, né? A gente é muito tardio, né, em ouvir e é muito rápido em dar conselho. E Luiz, muitas vezes a pessoa não quer conselho. Muitas vezes o problema que ela está passando não tem solução. Uma pessoa que está em luto, por exemplo, ela está esperando a solução de alguém? Não. Mas muito mais um amparo, né? Estar disponível do lado, se mostrar disponível, ouvir essa pessoa, pode ser muito útil. Então, a gente acha que é isso, né? Que a pessoa que está em sofrimento, ela está em busca de uma solução e que a gente vai dar essa solução, né? Então, um pouco menos. Vamos ouvir, vamos empatizar. Cara, é lógico. Que legal isso. Não é? E, lógico, se houver uma ajuda concreta que você pode fazer, por que não, né? Então, vai lá, ajuda concretamente se você pode. E percebendo que a pessoa está num sofrimento muito exagerado ou que a pessoa está apresentando algum sintoma, recomendar que ela busque uma ajuda, mas isso tem que ser num segundo momento, né? Ouve, empatiza. Quando chega o momento de prestar uma ajuda, aí eu não sei, eu não sou técnico nessa parte. Aí recomenda que ela busque uma ajuda profissional, por exemplo. Agora, as primeiras 2 etapas são determinantes. Sabe, eu costumo dizer, Luiz, por exemplo, o trabalho do CVV é muito essas 2 etapas, ouvir e empatizar. E é curioso, sabe? Quando eu comecei a me envolver com o CVV, eu sou um profissional, né? Como é que eles chamam? Um parceiro profissional do CVV. Eu não sou um voluntário do CVV. Não, eu só sou uma pessoa que ama muito o trabalho deles e toda vez que eles me pedem uma ajuda, uma palestra, alguma colaboração, eu faço. No encontro, eles têm encontros regulares, né, de preparo, de capacitação. Quando me pedem ajuda, eu vou lá. Legal. Prestar uma ajuda, né? Então, eu não sou um voluntário do CVV. Mas eu costumo dizer que o trabalho deles é imensurável nos 2 sentidos. Primeiro, porque não existem números concretos. E é imensurável no sentido que muitas pessoas deixaram de protagonizar um ato trágico, né? Deixaram de... enfim, deixaram que a impulsividade os levasse a um fim trágico porque tinha alguém para ouvir e empatizar com eles naquele momento. Por isso que o trabalho deles é tão importante. E eu demorei um pouco, o que eu ia falar que eu demorei um pouco a entender? Que eles não ofereciam ajuda, não davam um caminho. Isso é meio que um conceito deles. Não, a gente não dá. Aí você fala assim, eu ficava assim, poxa, mas se vocês percebem que a pessoa está em depressão, por exemplo, você fala, não, se a pessoa não pedir ajuda, a gente não dá. Agora, se a pessoa pedir, o que eles têm? Eles já têm lá uma lista de lugares públicos que a pessoa pode procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda médica. É interessante. São gratuitos? Como é que funciona isso? Aí é rede pública, né? Eles indicam os CAPs das regiões de onde a pessoa está falando, né? Então eles têm lá alguns lugares públicos, serviços de saúde que a pessoa pode procurar. Mas repara que é no último momento, é quando a pessoa pede ajuda, né? Eu já sou médico, então médico já é mais interventor por definição. Sim, faz sentido. Aí eu percebi o papel complementar que a gente tem. E esse papel complementar ele é muito importante, Luiz. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas em risco de suicídio não encontram nem o serviço de saúde, muito menos um serviço especializado, né? De cada 16 pessoas que pensam no assunto, apenas uma acaba encontrando um serviço, muitas vezes inespecífico, um pronto-socorro, um serviço médico qualquer. Muito menos ainda encontrar um serviço especializado. Então, a base das pessoas em risco não encontra um serviço especializado. Daí que está o serviço de todos. É um serviço da sociedade. Nós somos seres sociais. O apego faz parte da nossa vida. A gente precisa do apego para se desenvolver desde criança. E o apego faz parte ao longo da nossa vida toda. Então a gente tem a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os colegas de trabalho pelos quais a gente tem apreço. Então, nessa base, todos nós temos que estar atentos.